E aí, gente, tudo bom? Vamos começar hoje nosso revisão de biologia. Eu sou o Zé Ricker e de uma forma muito simples vou tentar organizar alguns bioconceitos com vocês. Na nossa primeira aula, a gente vai começar a falar rapidinho sobre a célula. Citologia 1. O que nós temos? Vamos fazer uma viagem pela célula, de fora para dentro, começando pelaquela parte que fica ao redor da célula, que é a membrana plasmática. Primeira coisa, a membrana plasmática ela é composta de quê? Nós temos na membrana proteínas, que a gente consegue enxergar, mais globulosas, mais grandes, coloridas ali, duas camadas de um lipídio. Na verdade, não é qualquer lipídio, é um fosfolipídio, que tem uma característica polar e apolar, e também alguns açúcares, que estão envolvendo ela. Essa membrana, primeira coisa, não é uma coisa sólida. A gente sempre pensa, porque ela vai ser os limites da célula, os muros dessa célula, só que ela tem uma fluidez. As coisas se movimentam, as proteínas ficam nadando nessa bicamada lipídica. O interessante se a gente fosse fazer uma analogia, seria, por exemplo, assim, crianças brincando em uma piscina de bolinha. Esse é um bom pensamento, E quem dá essa fluidez para a nossa membrana plasmática é o colesterol. E quando a gente fala colesterol, pensa assim, que algo horrível, que coisa ruim. Não, na verdade o colesterol é importante, Ele, óbvio, participa da nossa membrana, é ele que dá a fluidez. Ele participa da biossíntese dos sais biliares, a nossa bile, por exemplo, possui colesterol. E, óbvio, a composição dos hormônios, os hormônios esteroides, por exemplo. Em excesso, o colesterol faz mal, mas na grande maioria é importante. A nossa membrana plasmática, que tem este modelo que foi proposto por Singer e Nicholson, que diz o seguinte, é o mosaico fluido. Mosaico, por ter essa característica de um mosaico, de um mar de lipídios com proteínas incrustadas, e a fluidez que vem, basicamente, desse colesterol. A membrana plasmática está presente em quais células? Em todas as células. Não existe célula sem membrana. E uma das coisas que a gente tem que, importante, é sempre fundamental gravar, é, por exemplo, trabalhar com a permeabilidade, o transporte por essa membrana. As coisas podem passar pela célula, lembra que a membrana ela vai ser uma membrana semipermeável, ela não é nem impermeável, onde não passa tudo, nem permeável, onde vai passar tudo, ela tem uma permeabilidade diferencial para diferentes substâncias. E a gente começa falando da mais simples de todas, que é a difusão simples. No caso, a difusão simples vai ser passagem de soluto, só que não é qualquer soluto, é um soluto gasoso, porque o gás é muito pequenininho, pela membrana. Vai tentar equilibrar os meios, vai ser fluxo de soluto do mais concentrado para o menos concentrado. Então, é um processo que está buscando equilíbrio e isso ocorre sem gasto de energia. Nós classificamos a difusão simples como um transporte passivo. E qual é o exemplo que a gente tem disso? Os nossos alvéolos pulmonares, olha só. Eu fiz uma inspiração, coloquei ar para dentro do meu pulmão, coloquei ar para dentro do meu alvéolo. O que acontece? Esse oxigênio estava em maior concentração no alvéolo. Ele passa naturalmente para a minha corrente sanguínea. Quando eu faço uma expiração, quando o ar vai para fora, o meu sangue que está chegando no pulmão está cheio de CO2. E ele, por ter uma concentração maior, ele migra naturalmente, sem gás de energia, para dentro do alvéolo e a gente bota para fora. Lembre, difusão simples ocorre apenas com pequenas partículas, com somente, os gases, que são muito pequenininhos. Mas tem alguns casos que a gente pode falar de um equilíbrio dessa permeabilidade usando, por exemplo, a água, que é o nosso solvente universal, num detalhezinho bem importante que é a osmose. A osmose a gente vai encontrar principalmente exemplos em prova, tanto nas federais como no próprio Enem, exemplos de experimentos com célula animal e com célula vegetal. E nós colocamos a célula animal e a célula vegetal em diferentes concentrações. Por exemplo, pegamos uma célula animal, esse primeiro quadrinho aqui, e colocamos no meio hipotônico. Olha, o meio é hipotônico, o meio é menos concentrado. A célula, logo, que o nosso representante vai ser uma hemácia, ela é hipertônica. O que acontece? Eu tenho uma diferença de concentração e a água vai tentar equilibrar, osmose é diluir, e ela vai do menos para o mais concentrado. Ela pensa assim, pobre hemácia, tão concentrada, vou diluí-la, e joga a água para dentro da hemácia. Aquela hemácia vai ganhando água, fica túrgida e de repente ela explode, sofrendo uma hemólise. Se o meio for isotônico, não acontece nada. Lembrem, iso
ISO é igual, não tem diferença de concentração. E é uma condição para que ocorra a osmose essa diferença de concentração. Tá? Então, a gente não vai visualizar uma osmose quando é colocada a célula vegetal em meio isotônico. Porém, quando colocamos a célula animal, né, a célula, por exemplo, a hemácia, no meio hipertônico, o meio é mais concentrado. Se o meio é mais concentrado, o que a hemácia vai fazer? Ela vai perder água. É como se ela olhasse para o meio e dissesse: ó, pobre meio, tão concentrado, vou diluí-lo. E ela perde água naturalmente, sem gasto de energia, para o meio. Ela fica murcha. Só que murcha não é um termo que a gente usa muito em biologia, que não aparece muito em prova. A gente diz que a hemácia, ela sofre uma crenação. Diferentemente, nas células vegetais, né, aquele envoltório externo que deixa ela com uma característica mais prismática, não se altera muito. A gente vai enxergar as coisas mais na parte de dentro, na membrana. A parede celular é quase constante. Na célula vegetal, quando eu coloco, por exemplo, de novo, em meio hipotônico, ela ganha água. Né? Ela vai ganhar água porque o meio olha para ela e diz o quê? Ó, pobre célula vegetal, tão concentrada, hipertônica, vou diluí-la. E manda água para essa célula vegetal. Ela ganha água, fica inchadona e não vai ocorrer o quê? Não vai ocorrer uma lise celular. Ela fica túrgida. A gente diz que a célula está em estado de turgência. No meio isotônico, de novo, não tem diferença de concentração, os meios estão iguais, estão equilibrados, então também não vai ter o processo osmótico. Porém, em um meio hipertônico, o que acontece? O meio é mais concentrado que a célula vegetal olha para o meio e diz o quê? Ó, pobre meio, tão concentrado, vou diluí-lo. É sempre a mesma coisa. E perde água para o meio. Cuidado, o nomezinho aí é uma armadilha. Né? Quando a célula vegetal perde água para o meio, a gente diz que é uma plasmólise. Mas a lise lembra rompimento, mas não rompe. Né? Na verdade, ela fica murcha, porque perdeu água. Célula plasmolizada é uma célula vegetal que foi colocada em meio hipertônico e perdeu água naturalmente, sem gasto de energia, definindo bem o que é uma osmose. Olha só. Revisando então, difusão simples. Quando for soluto e for um soluto gasoso, né, a gente trabalha no processo do mais concentrado para o menos concentrado. Na difusão simples pode ser também a água, e daí a gente até dá um nomezinho especial, osmose. Mas vocês devem estar se perguntando, por exemplo aqui, ó, com sódio com potássio, né? Agora, vem para o quadro. Vamos dar uma olhadinha na difusão, ó, facilitada. E vamos aproveitar e explicar duas coisas numa só. Temos uma célula. Tá aqui a minha célula, nisso que eu acho que é um círculo. Né? E nós temos diferentes concentrações. Ó. Potássio mais dentro da célula do que fora da célula. Sódio mais fora da célula do que dentro da célula. O que acontece? Naturalmente, o potássio sai da célula. Ele vai tentar equilibrar. Só que o potássio, ele é o quê? Ele é grande. Ele não é mais um gás, ele não é mais a água. E para que isso ocorra, tem a participação de permeases. E quem é uma permease? É um facilitador. É quem vai facilitar a saída do potássio. Do mesmo jeito, o sódio, ele vai entrar na célula. Ele também utiliza as permeases, também utiliza um facilitador. Por quê? Porque é grande, porque não é um gás, porque não é água. E esses dois processos são casos de fusão facilitada que ocorrem na célula naturalmente. E olha só, naturalmente não tem gasto de energia. Só que a célula não gosta disso. A célula está perdendo potássio e ela diz, não, potássio, volta para mim. E ela gasta energia, ela investe ATP para puxar o potássio de volta. Como ela está com potássio dentro dela, o sódio está sobrando. E ela gasta energia, ela investe ATP para jogar o sódio para fora. E quando isso acontece, a entrada do potássio, a saída do sódio, não está buscando equilibrar. E nesses dois casos, quando tem gasto de energia, é um transporte ativo. E qual é o conceito de transporte ativo? É um fluxo que não busca equilíbrio. É um fluxo que não está querendo tirar a diferença de concentração. E onde é que a gente encontra isso? Essa entrada e saída é a nossa bomba de sódio e potássio. Muito comum aonde? Comigo agora aqui na TV. Essa bomba de sódio e potássio ocorre toda hora. Aonde? Nos nossos neurônios. É o impulso nervoso que causa, né, aquela onda cerebral que está associado com vários, né, processos fisiológicos do nosso corpo. Mas vamos além.
Vamos falar um pouquinho agora, né? Sair um pouquinho da membrana e um pouquinho mais para dentro, chegar no citoplasma. Aquela parte intermediária, o citoplasma, ele é praticamente, o hieloplasma é praticamente água, né? Tem ali um citoesqueleto, que são pequenos tubinhos proteicos, mas o que chama muita atenção no citoplasma? As organelas citoplasmáticas. Organela citoplasmática nada mais é do que o órgão da célula. E como é que vocês têm que lembrar isso aí? Tem que lembrar o nomezinho da organela, o desenho dela e principalmente as funções. Primeira organela, os centríolos, são formados por trincas de microtúbulos proteicos e esses centríolos têm duas funções. Primeira, formação do fuso acromático, que a gente vai ver em outro momento, que vai fazer um movimento de cromossomos para um lado e para o outro, e também formação de cílios e flagelos. Toda a formação de cílios e flagelos está associada com os centríolos. Outra organela importantíssima, é o ribossomo. O ribossomo entra no processo da síntese de proteínas, lá na tradução do citoplasma. Ele recebe uma mensagem, chamada de RNA mensageiro, e codifica ela. Óbvio, com auxílio de outras maquinarias, mas ele monta e é responsável sempre por produção de proteína. Lembrem, ribossomo, proteína. Os retículos, a gente pode dizer, por exemplo, que os retículos são grandes canais, são na verdade o que vão transportar para um lado e para o outro dentro da célula. É responsável pelo transporte intracelular. E nós temos duas formas, o retículo endoplasmático rugoso, que é esse que tem os pontinhos ao redor dele, e o retículo endoplasmático liso, que óbvio, não tem esses pontinhos. O rugoso a gente pode até chamar ergastoplasma ou de repente chamar de um retículo granular, porque ele parece ter um granulado ao redor. O liso a gente chama simplesmente ou de liso ou de agranulado. Mas é importante que esse transporte que ocorre neles é um transporte assim, de diferentes substâncias. Por exemplo, no retículo endoplasmático rugoso, esses pontinhos são ribossomos. Eu acabei de falar, ribossomo é proteína. Então o que é transportado num retículo rugoso? Proteínas. No retículo endoplasmático liso, lembrem, liso, L, lipídio, está muito associado com substâncias lipossolúveis, principalmente hormônios lipossolúveis, os nossos hormônios, por exemplo, esteroides, a testosterona, o estradiol, podem ser transportados pela célula pelo retículo endoplasmático liso. Uma organela que, talvez uma das que mais apareça nas provas, é o complexo de Golgi. E o Golgi, o que ele é? Ele é uma grande fábrica, porque ele armazena substâncias, modifica as substâncias, empacota elas e secreta. Lembrem, ele é responsável por duas coisas, principalmente pelo acrosoma ou capuz cefálico, aquele que está na base do espermatozoide, lá na cabecinha do espermatozoide que ajuda na fecundação, e também por formar o lisossomo, que é aquela nossa organela que está associada com a digestão celular. Lembrem, complexo de Golgi. Outra organela importantíssima são as mitocôndrias. O que faz a mitocôndria? Vai estar sempre associada em prova com o processo da respiração celular ou produção de energia. Lembrem, os alunos às vezes confundem um pouquinho. Nós usamos as mitocôndrias para fazer a nossa respiração celular, para gerar energia. As plantas, por exemplo, utilizam também as mitocôndrias para gastar, para produzir energia, na verdade. Qual é o grande problema, a grande dúvida dos alunos? É quando a gente fala, por exemplo, em cloroplasto. Nós não temos cloroplasto, mas as plantas têm. Elas têm a capacidade de ter o cloroplasto e fazer o quê? Um processo chamado fotossíntese. Mas essa fotossíntese, muito cuidado, não é um processo energético. A fotossíntese não é um mecanismo que ela vai fazer para produzir energia. A energia vem de onde? Vem da mitocôndria. Ela utiliza o cloroplasto, a fotossíntese, com a capacidade que todo organismo autótrofo tem de produzir o próprio alimento. Lembrem que as plantas fazem a fotossíntese somente durante o dia. É um processo que necessita de luz. Então, se aparecer um gráfico, vai ser um gráfico sempre aumentando com o passar do dia. E o da respiração vai ser o quê? Algo constante, porque a planta respira de dia e de noite. Então tá, gente. Ficamos por aqui. Nossa aula de hoje foi de citologia, falamos de membrana, falamos de citoplasma. Lembrem, quando a gente fala em membrana, que ela tem uma certa fluidez, não é um processo sólido. Lembrem da osmose, que é a passagem de água. Lembrem que as organelas é bem fácil de lembrar, a gente tem que gravar simplesmente uma função, a carinha dela e o desenho, que geralmente pode aparecer em prova, tá? Ah, mas deve estar te perguntando, citologia acabou? Não, não acabou. Por isso que eu te espero na nossa segunda aula de citologia no aulalivre.net. Obrigadão, gente, tudo de bom. Tchau.
Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos. YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.